Prazer, que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E para o nosso assunto de hoje, eu vou começar com uma abordagem que nos ajudam a pensar um pouco sobre certos comportamentos que temos e que às vezes a gente não consegue nomear. Vou começar a falar sobre um pouco em relação a uma teoria científica que nos ajuda a entender o funcionamento da nossa vida psíquica. E entendendo isso, você consegue barrar, se controlar em muitas situações de desafios da vida. Essa teoria é científica, que eu quero falar um pouco aqui agora, é sobre a psicanálise, sim, a psicanálise. Porque é uma teoria que quando você se predispõe a entender ou a fazer uma terapia pessoal, durante as sessões de terapia, você se permite a autodescoberta, ao autoconhecimento. Essa teoria foi uma teoria criada por Sigmund Freud, onde ele, começa a abordar, a falar sobre o sofrimento que a gente vem passando, que a gente passa no dia a dia. E às vezes a gente nem percebe. Ou percebe e não se dá conta, principalmente isso. Não tem como o sofrimento passar despercebido, não é mesmo? Principalmente quando é com a gente. Então é falar um pouco sobre esse sofrimento no casamento, nas relações, no trabalho, nas relações entre pais e filhos e, de uma forma geral, na vida social, nos aspectos econômicos, políticos e culturais. Sim, porque tudo isso nos abala e interfere na nossa forma de pensar, de ser e de existir no mundo. E como momento de provocação, eu trago aqui um pensamento, inclusive o pensamento que fez parte das pesquisas de descoberta de Freud, quando ele começou as suas pesquisas, onde ele fazia uma pergunta que é muito pertinente para o momento atual. Qual poderia ser, ou qual será, a verdadeira causa de da gente esquecer tantos fatos da nossa vida interior e exterior? Será que o que está recalcado no nosso inconsciente é sempre algo traumático? Ou seja, o esquecido foi sempre algo penoso para nós? Vamos falar um pouco sobre isso? E eu vou, nesse bate-papo aqui, nesse momento de reflexão, falar um pouco sobre o que é penoso. O penoso não significa necessariamente algo ruim. Pode também se referir a algo bom, sim, porque ele representa ou responde, a alguns sentimentos ou desejos que nós tínhamos de alguma coisa e que não foi concretizado, mas que foi penoso em não ter aquilo desejado perto da gente e não realizar algo que eu tanto gostaria. Foi penoso, tive que passar por momentos para superar. E isso também fica registrado no nosso inconsciente. Então a contribuição de Freud para essa descoberta, principalmente sobre o modo de pensar a vida psíquica, que naquela época dele tinha-se uma maneira de pensar e Freud traz uma outra realidade com esses conhecimentos. Essa descoberta de Freud, essa contribuição, ela é comparável de Karl Marx. Quando Karl Marx faz a compreensão
dos processos históricos e sociais da nossa sociedade, no mundo moderno. Isso também, quando a gente fala dessas contribuições, comparando o que Freud fez com essa contribuição de Karl Marx, é porque Freud ousou a colocar os processos mentais, né, os processos misteriosos do nosso psiquismo, as nossas regiões obscuras, de uma forma mais compreensível. As fantasias que estão nesses processos obscuros, né? Os sonhos, os esquecimentos e a interioridade dos homens. Tudo isso Freud começou a fazer um estudo e a colocar como problemas científicos, algo impensável antes. E veja como hoje, diante de tanto desafio, essas coisas se faz bastante pertinente. Principalmente agora, nesses períodos que estamos passando ainda de pandemia, quando a gente vê diversos setores da sociedade sendo afetados, seja o setor econômico, seja o setor social, seja o setor político, tudo isso interferindo na vida individual de cada um. Então, ter um autoconhecimento sobre você vai você ter um autocontrole sobre suas emoções. Você utilizar no momento apropriado uma das inteligências, né? Que é a inteligência emocional, já que hoje já foram catalogadas 10 inteligências emocionais, desde quando Gardner, né, nos trouxe a ideias de algumas. Isso é importante, porque buscar o conhecimento, buscar se conhecer, faz você ser uma pessoa mais forte, mais resiliente para os obstáculos que a vida nos traz. E esses obstáculos são obstáculos diários. Você precisa resistir, e para resistir e ser forte, o conhecimento faz a diferença. Então, tem pessoas que não sabem porque ela tem aquele comportamento que ela gostaria de não apresentar num momento de conflito, num momento de tensão. Ela gostaria de agir diferente, não consegue. Então, se autoconhecer é algo muito importante. Porque tem pessoas que elas acham que já sabem, já conhecem tudo. Ela tem a certeza ou tenta passar a certeza para o outro de que sabem de tudo, sem parar um pouco para se questionarem. Já tem outras que são estudiosas, que conhecem, que sabem, mas que vivem o tempo todo se perguntando, se permitindo a dúvida, achando que cada vez que sabe, mais conhece, ela nada sabe. Então tente fazer um caminhar onde você busque sempre o conhecimento para melhorar a sua vida e melhorar a vida dos que estão ao seu redor, principalmente a sua. E o interessante nesse processo é você observar a base da sua família, porque a base da sua família, ela constitui de forma significativa, ou melhor, ela colabora de forma significativa para a constituição do tipo de comportamento que você desenvolveu. Você conhecendo, você pode melhorar questões, ações que você acha que não são os melhores, mas que precisa conhecer em você para poder se permitir a essa mudança. E aí Freud nunca esteve tão presente, mesmo com muitas produções científicas no passado, na década passada, né? Como atualmente. Freud nunca foi tão atual. Quando ele fala do mal-estar da civilização, por exemplo, ele fala sobre o peso da cultura na humanidade, onde ele coloca que a cultura ela produz mal-estar
para a humanidade. Por quê? Porque o indivíduo, ele tem que abrir mão de si mesmo, dos seus processos, né? Digamos assim, mais primitivos. Ele tem que reprimir esses impulsos em prol da convivência em sociedade. E isso não é uma tarefa fácil. E isso traz o mal-estar. Esse indivíduo se sacrificar a esse ponto. Porque esse sacrifício não corresponde às exigências das suas pulsões, das nossas pulsões. E isso traz o que como sequela? Ele traz como sequela justamente a redução da agressividade, que é algo inerente, né, ao homem, ao animal. Então, ser agressivo e ser selvagem é algo natural do homem. E em prol da civilização, ele tem que abrir mão desses impulsos. No Futuro da Ilusão, que é uma outra obra de Freud, ele também coloca que parte da humanidade sempre será asocial, justamente por causa de doenças ou excesso de pulsões que essas pessoas não conseguiram ou não conseguem controlar. E hoje, trazendo isso para hoje na pandemia, isso fica muito claro. Tem pessoas que usam máscaras, tem outras que são contras. Tem aí a campanha da vacinação, que é muito importante. A ciência está aí para nos ajudarmos, né? Então, tem gente que é contra a vacinação. Então, olha o Futuro da Ilusão de Freud como é bastante contemporâneo. Os indivíduos e a civilização sempre caminhará em uma eterna guerra. Será uma guerra eterna e imutável. Então, para encerrarmos, eu vou trazer aqui justamente o que Freud, né, nos apresenta nos seus estudos sobre as fontes do sofrimento. A primeira fonte do sofrimento é o nosso corpo. Sim, porque ele se vê obrigado em muitas situações a reprimir vontades e desejos. E isso é uma grande fonte de sofrimento para cada um de nós. E aí vem a necessidade do autoconhecimento para a gente conseguir fazer digamos assim, esse controle, esse limite de uma forma mais saudável. Uma outra fonte de sofrimento é o mundo externo, né? É a violência, é a vontade do outro querendo sobrevalecer em relação à sua vontade. É as ideias diferentes e convergentes, né? Ou melhor, são as ideias diferentes e convergentes. Então, o mundo externo, ele nos apresenta várias fontes de sofrimento. E a maior e a mais forte de todas as fontes, que é a terceira fonte de sofrimento, são os relacionamentos. Sim, os relacionamentos, ele é para cada um de nós a maior fonte de sofrimento, porque são pessoas diferentes tentando se relacionar, mas com visões de mundo muito diferentes. Mas aprender a conviver com o outro, seja no trabalho, seja em casa, como pai, como filho, como marido, né? Como mãe e por aí vai, é um desafio que vai nos acompanhar a vida toda, porque afinal de contas é dessa forma que a humanidade caminha. E mais inteligente é a pessoa que procura uma busca de se autoconhecer, porque aí ela sabe que em um relacionamento saudável ela vai ter que aprender a respeitar o outro e também a ser respeitada, a ceder em algum momento para poder dar continuidade àquele relacionamento. Quando você evita de ter grandes expectativas em relação ao outro, você evita
frustrações. E isso você pode.